Ler, para mim, é mais importante do que escrever. Eu sempre gosto de dizer que o meu projeto literário é formar leitores. Por isso eu escrevo livros que não têm palavras muito difíceis, palavras muito sofisticadas, uma estrutura que seja de fácil acesso, porque eu quero formar leitores. Eu escrevi livros que eu queria ter tido na minha juventude e agora eu tive esse projeto, né, para poder chegar em mais pessoas. E quando eu entrei na universidade, aos 24 anos, eu não era um grande leitor e comecei pela literatura ocidental, né? Comecei a ler Shakespeare, Cervantes, Dostoiévski, Homero. Então essas foram as minhas primeiras referências. Mas de todas essas, o livro que mais me influenciou foi o Hamlet, do Shakespeare, e Don Quixote, do Cervantes. E aí quando eu começo a estudar literatura brasileira, Machado de Assis começa a ser também uma influência, Lima Barreto, depois Carolina Maria de Jesus, e também os autores norte-americanos, né? James Baldwin, Toni Morrison, Ralph Ellison, que foram autores negros e que mostraram que era possível escrever histórias de famílias negras, que as experiências de pessoas negras também poderiam servir como ficção. Nas relações humanas, que partem das relações familiares, eu acho que a estrutura familiar tem muitos aspectos que servem para a ficção. Tem muitas histórias de famílias que podem ser contadas. E a partir dessas relações familiares se dão as relações humanas, e dependendo do tipo de corpo em que eu represento, esse corpo vai ser atravessado por temas, que pode ser racial, de gênero, social, né, e assim por diante. Mas o meu primeiro, digamos, tema são as relações familiares e como se dão essas relações humanas. Eu acho que houve uma mudança no início dos anos 2000 no Brasil. Essa mudança se deve às políticas públicas, como as cotas raciais nas universidades. Isso fez com que mais pessoas negras entrassem no ambiente acadêmico e começassem a produzir também conteúdo. Além disso, também nós temos, nos governos Lula, uma ascensão também economicamente da população periférica, que também dá acesso aos bens culturais, e uma mudança no próprio leitor. Talvez um certo cansaço do leitor brasileiro em ler as mesmas histórias, né? Em ler histórias de pessoas brancas, homens, localizados entre Rio e São Paulo. E o mercado editorial entendeu isso, e creio que aí é uma questão bem capitalista, no sentido de ganhar também com essa mudança. O capitalismo sempre ganha com alguma coisa, e então acho que é um conjunto de coisas que fazem com que a literatura negra hoje tenha mais representatividade, né? Mas dentro da história da literatura ainda é muito pouco. Acho que talvez se a gente tiver aí entre 10 a 15 nomes importantes hoje na literatura brasileira negra, eu acho que ainda é pouco, perto da história da literatura. A escritora Conceição Evaristo, certa vez, me disse que nós, escritores negros, já fizemos o que tínhamos que fazer. Ou seja, já temos livros suficientes para que a sociedade brasileira entenda, né, o que significa ser negro no Brasil. Agora é a vez da branquitude fazer algo, né? fazer as verdadeiras mudanças, porque ainda é a branquitude que tem os meios de produção,
que ocupam postos de poder, de decisão. Então, acho que os livros que nós produzimos são para pessoas negras, mas principalmente também para as pessoas brancas. Há um livro que eu considero fundamental e inaugural da literatura negra, e que não há muitas traduções, não sei se foi traduzido aqui, que é o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Ele é um livro inaugural de alguém que se debruçou no processo de escravização no Brasil. Então, é um livro que acompanha as pessoas negras sendo retiradas, né, de países africanos e a chegada no Brasil. Acho que para entender o Brasil é preciso ler, né, Um Defeito de Cor. E depois a gente tem a própria Conceição Evaristo, que vai mostrar os efeitos dessa escravidão, né, no Brasil, na população negra. A gente tem o próprio Itamar Vieira Júnior, né, com Torto Arado, que eu acho que já deve estar traduzido aqui. A gente tem uma escritora também muito interessante, que é a Cidinha da Silva, é uma escritora que escreve mais crônicas e contos, mas que também mostra um Brasil contemporâneo bastante interessante. Carolina Maria de Jesus, que não está viva, mas acho que é importante também que os leitores encontrem essa escrita. Paulo Lins também, né, com Cidade de Deus, né. Enfim, tem uma série de escritores, José Faleiro também com o livro Os Supridores. Enfim, temos, acho que, um panorama interessante. Bom, primeiro porque o conservadorismo não sabe lidar com a sexualidade. E mesmo que o livro falasse sobre, se o tema fosse esse, né, da sexualidade, e ele estivesse numa escola, a escola tem a obrigação de tratar de temas sensíveis como a sexualidade, né? E quando a gente vive numa sociedade que é muito conservadora, a sociedade brasileira é muito conservadora, e não sabe lidar com a sexualidade, não sabe lidar com o desejo, e impede também o desejo, porque impedindo o desejo você produz corpos dóceis, corpos que não questionam. O Avesta Pele é um livro produzido por um autor negro, que mora no sul do país, um estado com a população majoritariamente branca. O Avesta Pele traz temas do racismo estrutural, da violência policial. Então, esse conjunto faz com que o livro incomode uma sociedade conservadora, preconceituosa, racista. Então, acho que o meu livro foi, digamos assim, o livro da vez. Poderia ter sido qualquer outro. Poderia ter sido o livro do Itamar, o livro da Conceição, como já aconteceu, né? E como o Avesta Pele também é um livro que já vinha ganhando muitos leitores, já circulava nas escolas, já tinha um grande público, eu acho que isso foi um dos motivos para que ele tenha sido censurado. Bom, as consequências, primeiro, uma surpresa para mim e para muitos leitores, que é uma violência. Retirar o livro de uma escola é uma violência, né? E depois veio a repercussão e a procura também do livro, né? O livro disparou nas vendas, começou a chegar em vários lugares, o que foi muito positivo, né, para o livro, mas, por outro lado, me causou uma certa preocupação, porque tenho receio de que a gente tenha que depender da censura para que nós cheguemos numa obra de arte ou na literatura. Acho que precisamos pensar outras estratégias que não sejam pela via da censura. Houve manifestação de artistas, políticos, entidades, professores, alunos. O livro já voltou para as escolas, mas por via judicial. A minha editora teve que entrar com um mandato de segurança, pedindo que os livros voltassem para as escolas. E hoje os livros já estão sendo trabalhados nas escolas desses estados, mas já sabemos que
outros livros estão sendo censurados. Eu acho que eu me senti desrespeitado, assim, né, enquanto cidadão, né, porque o que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, né, que são a invenção a ficção, né, de informações. Você inventa uma história, coloca o Avestapelli como um livro pornográfico e, de repente, eu estou sendo atacado, como fui e continuo recebendo xingamentos e ameaças. Então, eu acho que é um desrespeito enquanto cidadão, assim, né? E de alguém também que é um corpo negro e que é um alvo também. Não é? O fato de ser escritor conhecido não me torna alguém protegido. Olha, se eu soubesse que ia causar tanta coisa, eu teria escrito mais. Não, é isso, eu acho que a extrema-direita não sabe lidar com a sexualidade e aí inventa coisas que me parece que são mal resolvidas e aí escolhem um alvo, né? E aí inventam que o Avestapelli é um livro pornográfico, coisa que ele não é. A decisão da morte do Henrique foi uma decisão difícil porque eu já estava com o livro encaminhado, digamos assim, ainda não tinha chegado ao final do livro, mas pela trajetória do Henrique, a trajetória do Pedro, eu comecei a perceber que só faria sentido tudo que ele está contando se o pai morresse. E todos os efeitos que isso teria na vida do narrador, né? Então, quando eu cheguei num determinado momento, eu tive que decidir se o Henrique morreria ou se ele apenas sofreria mais uma abordagem, né? E eu achei que aquele último ato de alguém que pega o livro de dentro da pasta e depois acaba sendo assassinado era um ato importante para que a gente perceba como a vida de pessoas negras é vista no Brasil. Porque ali temos um professor de literatura que está segurando um livro do Dostoiévski, mas aos olhos da polícia ele só é um corpo negro que tem que ser executado, né? Então eu precisava dessa morte para que fizesse sentido toda a história. Mas eu tinha um receio de cair num estereótipo. Assim, pessoas negras sempre morrem. Na literatura contemporânea. E eu pensei, vou fazer mais um livro em que uma pessoa negra morre violentamente, assassinada. Mas era preciso, era necessário, né? Eu já tive outras adaptações com os meus textos, né, para o teatro. A última foi com o Avestapelli. Eu sempre penso que todas as outras formas que o livro, as outras formas que são representadas, né, como teatro, cinema, eu acho que é uma outra obra de arte, né, é uma outra coisa. Então eu não costumo fazer a comparação. E no caso do Avestapelli, a adaptação foi feita por um coletivo, o coletivo Ocutá, em São Paulo, e, na minha opinião, eles melhoraram o livro. Assim, né? Melhoraram porque eles fizeram outras conexões que eu não tinha pensado ainda enquanto autor. Mas é uma outra experiência, uma experiência sensorial, visual, né? Uma experiência emotiva, e eu acho que a linguagem do teatro fala para um outro público e também forma leitores, né? Porque muita gente vai ao teatro, assiste a peça e depois vai ler o livro. E também há pessoas que gostam muito do livro e vão desconfiadas para o teatro, né? Acham que não vai ser uma boa peça, né? E aí saem muito surpreendidas porque de fato eles fizeram um bom trabalho. Eu acho que a série é uma outra forma de narrativa, assim, né? E não penso que a série ou o streaming, né, acaba, digamos, tire
ou roube leitores. Eu acho que é uma outra forma de apreciar narrativas, né? E já anunciaram o fim do livro tantas vezes e ele continua, né, muito forte, e o livro físico também ainda continua muito forte. Mas também pessoas que só assistem série, né, e não leem, talvez a gente também tenha um problema até quanto a nossa atenção diante do objeto livro, né? Por exemplo, um audiolivro faz com que você tenha a sua visão pode fazer outras coisas enquanto você ouve, né? Então, um podcast é assim, a gente ouve podcast fazendo coisas, né? Na leitura, né, quando você precisa da visão, os seus sentidos precisam estar muito mais concentrados, né? Então, eu acho que tem uma frase muito legal, muito bonita agora esqueci o nome do escritor, mas enfim, ele acaba dizendo que, eu vou lembrar, ele acaba dizendo que a leitura nos ensina a ficar quietos, né? No mundo em que há tanto barulho, há tantos estímulos, a leitura nos ensina a ficar concentrado. Essa leitura dos olhos, né, com o objeto livro, né? Então, não sei, eu acho que a série ela tem um outro tipo de experimentar a arte, mas sem perder de vista também a leitura, né? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que já há escritores que fazem isso e não é de agora. Acho que já de algum tempo. Se a gente for pegar os livros produzidos na década de 60, 70, você já tem escritores que escrevem já pensando na adaptação, né? E não vejo um problema nisso, né? A questão é o escritor se propor a fazer uma literatura como essa, que é uma literatura que carrega determinadas características, e colocar essa literatura, né, como uma leitura que não tem essa pretensão, que não tem essa intenção, né? Eu acho que aí talvez a gente esteja enganando o leitor, né? Porque é diferente quando você escreve um livro já pensando numa adaptação e quando você escreve o livro pensando no fazer literário, pensando na linguagem que você está utilizando, pensando na profundidade do seu texto, né? Mas, de novo, não vejo problemas em autores que fazem isso já pensando na adaptação. Mas eu acho que é preciso deixar o pacto com o leitor, ele não pode ser quebrado. Acho que o leitor precisa saber disso. São muito importantes. No Brasil, a gente tem uma grande parte da população que assiste TV e que ouve rádio, principalmente nas cidades menores, né? E os jornais impressos também, né? A gente tem muito jornal online, mas os jornais impressos ainda chegam numa população muito, muito grande. E toda vez que a gente tem alguma coisa, a presença de um livro, de um autor nesses meios de comunicação, eu acho que é bastante importante, assim. A internet ainda é um grande meio, mas os meios de TV e rádio são importantes também. Tem uma passagem no Alves Tapelli em que o Henrique conversa com uma aluna e essa aluna diz para ele que ele deveria escrever um livro. E ele responde dizendo que ele não conseguiria escrever um livro porque ele não saberia se o que ele ia fazer era literatura ou apenas uma observação precária da vida. E você não se torna escritor sem ser um observador, tá, da sociedade e um observador de si mesmo. Eu acho que é isso que nos faz perceber coisas que talvez as outras pessoas não percebam, né? Então, o escritor não é um visionário, ele não é alguém que está à frente do seu tempo. Ele é alguém que percebe coisas, porque esse é o exercício dele, é o exercício da observação, né? Sem essa observação mais profunda, mais sensível, não se escreve. Acho que essa palavra é muito boa, descansar o texto, porque eu não lembro de ter tido bloqueio criativo.
que é muitos escritores reclamam que não conseguem avançar, né? Eu acho que, na minha opinião, o bloqueio criativo, ele é esse tempo que o texto pede, né, esse tempo do descanso, né, em que você não consegue avançar porque talvez você não tenha o distanciamento necessário. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer quando você inicia o livro, quando você está no processo, quando está terminando. Escrever um livro sem ter esse tempo do descanso eu acho bastante perigoso. Com o Avesso da Pele eu tive esses momentos, né? Mas com o anterior, Estela Sem Deus, foi um tempo maior, né? Foram 5 anos fazendo o livro, esperando, relendo. E às vezes um livro também depende das coisas que você viveu ou está vivendo naquele momento. Eu acho que o corpo, especificamente o corpo negro, a literatura fez com que eu pudesse olhar para esse corpo negro de maneira mais subjetiva. O Avesso da Pele fala sobre isso, né? Por isso o Avesso da Pele, né? O que eu quero contar é o que está no interior desses personagens e que são atravessados por essa cor, né? E também questionar o modo como o Ocidente apreende o outro, como ele enxerga o outro, né? Que é pela visão, exclusivamente, e com um juízo de valor, julgando essa pessoa pelo que ela vê, né? E não pelo que ela diz, mas pelo que ela vê. E eu quis escrever personagens em que eu pudesse mostrar o avesso disso, mostrar a intimidade, mostrar a subjetividade, mostrar os sentimentos, as contradições, esses afetos que o racismo às vezes não deixa que a gente possa mostrar, né, para as pessoas. Esses dias eu estava conversando com a minha companheira Tayane e eu disse que eu gostaria de tomar um café, não precisava nem ser um jantar, um café com Machado de Assis, e ele não precisaria dizer nada. Eu só gostaria de saber como ele se portava, como ele... Machado de Assis é como se fosse um pai intelectual para mim, não só como escritor, mas também como um homem negro dentro de uma sociedade escravagista, racista, e como que ele conseguiu fazer tudo o que ele fez, né? Sair do Morro do Livramento, atravessar a sociedade brasileira e fundar a Academia Brasileira de Letras e se tornar esse grande escritor, né? Então acho que eu gostaria de tomar um café com Machado de Assis. Me sinto muito bem, é a primeira vez em Barcelona, conhecendo a cidade, e já tive uma primeira conversa também com os alunos de tradução. Foi uma conversa muito boa. E ter um festival com a presença do Brasil, né, e no Brasil a gente tem uma proximidade com a língua espanhola, mas ao mesmo tempo também há um distanciamento, né? Somos o único país que fala português na América do Sul e temos uma relação um pouco conflituosa assim, com o espanhol, né? E estar num evento em que tenha autores da língua espanhola e português, acho que é bastante interessante.